Fala fera retado, fala fera retada. Na aula de hoje vamos resolver uma bateria com 8 questões sobre aplicações das leis de Newton. Tá preparado? Vamos juntos! Um caminhão altera a velocidade de 54 para 90 km por hora num tempo de 10 segundos. O caixão de 1.000 kg não desliza sobre a carroceria. Qual a força de atrito em quilograma-força na superfície de contato entre o caminhão e o caixão? Beleza? Então se liga que quilograma-força, tá? A unidade quilograma-força, pouco usada hoje em dia, tá? Mas 1 quilograma-força corresponde a 10 newtons, tá? É exatamente 1 quilograma-força a massa de 1 quilograma, né? Para uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, quando o corpo tem 1 quilograma, a sua força-peso seria de aproximadamente 10 newtons, né? Massa vezes gravidade, 1 quilograma vezes 10 metros por segundo ao quadrado, me daria 10 newtons. Então, 10 newtons é 1 quilograma-força, beleza? Então, você vai achar a sua resposta em newtons e depois você transforma aí para quilograma-força. É só você dividir por 10, é só você dividir pela gravidade, tá bom? Então se liga, ó. O movimento do caminhão, né? Como ele aumenta a sua velocidade de 54 para 90 km por hora, esse caminhão vai ter uma aceleração para a direita, ó, né? O caminhão vai ter uma aceleração para a direita. Por inércia, a tendência da caixa é deslizar para a esquerda, né? Porque se o caminhão é acelerado para a direita, por inércia, a caixa tem uma tendência de querer permanecer no seu estado de movimento. Então, se o caminhão é acelerado para a direita, por inércia, a caixa tende a querer se deslocar para a esquerda. Ou seja, a força que segura e não deixa essa caixa deslizar é exatamente a nossa força de atrito. Beleza? E essa força de atrito na caixa é exatamente a única força resultante que atua sobre ela, né? Porque nós sabemos aqui que sobre a caixa também existe a força peso, existe a força normal, mas como a superfície é uma superfície horizontal, essa normal que está para cima equilibra com o peso que está para baixo, tá? Então, no final das contas, essa força de atrito é a própria força resultante. Essa força de atrito é a própria força resultante. Então, a nossa força resultante, nessa primeira questão, seria a própria força de atrito. Mas nós sabemos que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. Beleza, a normal dá até para você encontrar, porque vai ser, né, a mesma intensidade da força peso. Mas a questão não deu o coeficiente de atrito. Mas se eu estou dizendo que a força resultante é a própria força de atrito, eu posso calcular essa força de atrito como sendo o produto M vezes A, beleza? Então a força de atrito pode ser o coeficiente de atrito vezes a força normal? Pode. Mas a questão não me deu o coeficiente de atrito. Mas como eu sei que sobre a caixa a força resultante é a própria força de atrito, essa força também pode ser calculada como sendo massa vezes aceleração. A massa eu já tenho. Eu posso ir atrás da aceleração, né? Por quê? Porque a questão está me dando aqui, ó, uma variação de velocidade. A questão me fornece aqui uma variação de velocidade. E a questão me fornece aqui uma variação de tempo, ó, tá? E a grandeza física que mede a taxa com que a velocidade varia é a aceleração, né? Então, se eu tenho ΔV e eu tenho ΔT, eu posso calcular a aceleração. Como a questão também me fornece a massa do caixão, aí vai ser tranquilo para você finalizar essa questão, beleza? Finalizar essa questão. E aí, se você prestar atenção, qual seria a nossa variação de velocidade? Caveira de 54 km por hora para 90 km por hora, nós temos uma variação de
36 km por hora, né? Que transformando para metros por segundo, 10 metros por segundo. Fechou? E nós temos uma variação de tempo. A velocidade variou 36 km por hora no intervalo de tempo de 10 segundos, né? Ou seja, a velocidade variou 10 metros por segundo no intervalo de tempo de 10 segundos. Tranquilo? Então nós podemos calcular a nossa aceleração. Como eu sei que a aceleração ΔV sobre ΔT, variação de velocidade pela variação de tempo, a nossa aceleração seria 10 metros por segundo em 10 segundos. Conclusão, a aceleração seria de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então a nossa aceleração aqui, 1 metro por segundo ao quadrado. Tranquilo? E aí, se eu sei que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, a nossa força de atrito pode ser calculada como sendo o produto m vezes a, porque ela é a própria força resultante. Então seria 1000 quilogramas, né, que é a massa do caixão, vezes a aceleração, que seria 1 metro por segundo ao quadrado. Logo, nossa força de atrito seria igual a 1000 newtons. Beleza? Mas como eu disse a vocês, 1 quilograma força corresponde a 10 newtons, né? Tá? Então, se eu divido esse 1000 por 10, eu vou transformar de newtons para quilograma força, né? Então, 1000 newtons seria a mesma coisa que 100 quilograma força, tá bom? Por isso que a resposta dessa nossa questão seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Tranquilo? Questão 2. Na figura, o carrinho A tem 10 kg e o bloco B 0,5 kg. O conjunto está em movimento e o bloco B, simplesmente encostado, não cai devido ao atrito com A. Aí ele fornece o coeficiente de atrito como sendo 0,4. O menor módulo da aceleração do conjunto necessário para que isso ocorra ele pede para você adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, se você prestar atenção, o que você precisa fazer nessa questão é a gente colocar todas as forças que atuam aí no nosso sistema, tá? Nesse bloco B, nós temos o quê? Nós temos a força peso, nós temos o peso do bloco B, que é igual a 5 newtons, já que ele disse que a massa do bloco B corresponde a 0,5 kg, né? Então a massa do bloco B corresponde, o peso do bloco B corresponde a 5 newtons. A tendência desse bloco B seria escorregar, né? Seria descer. Quem não permite que o bloco B escorregue é a força de atrito. Então nós teríamos aqui uma força de atrito vertical e para cima, beleza? E nós temos aqui, entre o corpo A e o corpo B, uma força de contato, né? Que seria exatamente uma força normal. Essa força, quando o corpo A está apoiado no corpo B, mesmo que seja de forma lateral, força de contato, pessoal, é uma força normal, né? Então, o bloco B exerce uma força no bloco A para a esquerda, né? E o bloco A exerce uma força no bloco B para a direita. Essa forcinha aqui, ó, eu vou chamar de força normal, beleza? Aí, se você prestar atenção, eu teria também a força normal aqui no bloco A, né? Porque o corpo B está em contato com o corpo A, então existe uma força normal em que B empurra A, mas o corpo A também empurra B, só que essa força está no bloco B, tranquilo? Se você olhar apenas para o bloco B,
Perceba que essa força de atrito vertical e para cima e essa força peso vertical e para baixo, elas se equilibram, né? Porque o corpo B não tem movimento na vertical. Então, já de cara, eu posso afirmar aqui, deixa eu mudar aqui a canetinha e colocar uma caneta mais viva, ó. Já de cara, eu posso afirmar aqui que essa força de atrito é igual à força peso. Então, eu posso afirmar que essa força de atrito é igual à força peso. Força de atrito é igual à força peso, né? A força de atrito eu sei que é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa força de atrito aqui, ó, igual ao peso de B, tranquilo? A questão falou pra gente que o coeficiente de atrito é igual a 0,4. A normal eu não conheço. E o peso de B vale 5 newtons. Então essa força normal, essa força de contato entre o bloco B e o bloco A, seria dado pela relação 5 sobre 0,4. Ou simplesmente 50 sobre 4, né? Que se você quiser simplificar, não faça conta agora, tá? Essa força normal seria de 25 sobre 2, beleza? Então essa força normal, essa força de contato entre o bloco A e o bloco B, seria uma força de 25 sobre 2, tranquilo? E aí se você olhar apenas para o bloco B, perceba que essa força normal é a força que apresenta a mesma direção e o mesmo sentido do movimento. Então essa força normal é a força responsável por acelerar o bloco B. Então, se eu descubro a aceleração do bloco B, eu descubro a aceleração do meu sistema, né? Porque o corpo A e o corpo B é um sistema só. Eles apresentam a mesma aceleração. Então, como a força de atrito e a força peso aqui se anulam, a força normal é a própria força resultante, né? Então, eu posso escrever a segunda parte da seguinte forma. Eu posso dizer que no bloco B, a força resultante é a própria força normal. E nós sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. Tranquilo? No nosso caso, a normal nós achamos 25 sobre 2. A massa do bloco B, 0,5 kg, né? 0,5 kg é a mesma coisa que 1 sobre 2. E a aceleração nós queremos descobrir, beleza? Então, no final das contas, simplificando aqui, ó, esse 2 vai embora com esse 2. E nós descobrimos que a aceleração do sistema, para que isso ocorra, deve ser uma aceleração de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do sistema, para que isso aconteça, deveria ser uma aceleração de 25 metros por segundo ao quadrado, né? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Vamos lá então para mais uma questão. Questão 3. Um rapaz entra em um elevador que está parado no 5º andar de um edifício de 10 andares, carregando uma caixa de 800 gramas, suspensa por um barbante que suporta no máximo a tração de 9,6 newtons, como mostra a figura. Estando a caixa em repouso, com relação ao elevador, o barbante arrebentará somente se o elevador. Aí ele pede para você considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e vai lhe dar essas opções aí, tá? Como qualquer questão de aplicações das leis de Newton, nós precisamos colocar as forças que atuam sobre essa caixa, né? E aí nós sabemos que existe a força peso vertical e para baixo, existe aqui a força de tração vertical e para cima, né? Só que a questão falou que essa tração ela pode ser no máximo de quanto?
9,6 newtons. Essa tração, ela pode ser no máximo de 9,6 newtons. E a força-peso é massa vezes gravidade, né? Aí fica atento que a questão nos forneceu a massa do bloco em gramas. E aí, para calcular a força-peso, a massa não pode estar em gramas, tem que estar em quilogramas, tá? Então, a massa seria 0,8 kg. E como nós sabemos que a força-peso é massa vezes gravidade, o peso dessa caixa aí, ó, seria de 8 newtons, né? Então, 0,8 vezes 10, 8 newtons. Então, a força-peso dessa caixa aqui seria uma força de 8 newtons. Beleza? Então, eu tenho 9,6 newtons para cima, que é o máximo que esse fio aguenta, né? A tração máxima aqui seria de 9,6. E o peso para baixo é constante, né? Já que força-peso é massa vezes gravidade. Essa força-peso para baixo permanece constante. Então, a tração máxima de 9,6 e o peso aí de 8 newtons. Gente, sobre essa caixa só atuam essas duas forças, ó. A tração para cima e o peso para baixo. Fica claro que a tração, para que o fio arrebente, ou seja, para que a tração seja 9,6, a força resultante está para cima, ó. Porque 9,6 ganha dos 8 newtons que está para baixo. Então, para essa situação acontecer, a aceleração tem que estar para cima. A aceleração tem que estar para cima. Ou seja, para essa situação acontecer, a força de tração é maior que a força-peso. Obviamente, porque 9,6 é maior do que 8. Então, conclusão, a aceleração do meu elevador está para cima. Aplicando aqui a segunda lei de Newton, ficaria como? Tração menos o peso igual a massa vezes a aceleração. A tração máxima, 9,6. A força-peso, 8 newtons. A massa, 0,8 kg. E nós vamos descobrir o valor da aceleração, tá? Então, ficaria aqui 1,6 dividido por 0,8 seria a nossa aceleração. Conclusão, para que isso aconteça, a aceleração do elevador deve ser vertical e para cima e com uma intensidade de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Quais são as duas possibilidades que eu posso ter a aceleração do elevador para cima valendo 2 metros por segundo ao quadrado? Galera, ou esse elevador estará subindo acelerado, né? Subindo acelerado é subir com a sua velocidade aumentando. A velocidade e a aceleração teriam o mesmo sentido. Então, uma das possibilidades seria o elevador estar subindo acelerado ou descendo retardado. Descendo com a sua velocidade diminuindo. A velocidade seria para baixo, mas como o movimento é retardado, a aceleração estaria para cima. Então, tá aí as duas possibilidades. 2 metros por segundo ao quadrado, se o elevador estiver subindo acelerado, ou 2 metros por segundo ao quadrado, se o elevador estiver descendo retardado, beleza? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, né? Sim, e só um detalhe. Essa aceleração que eu calculei é a aceleração para a situação limite, né? Com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a tração no fio será máxima. Com aceleração para cima de 2 metros por segundo ao quadrado, a tração no fio será máxima. Qualquer valor de aceleração maior do que 2 e para cima, a tração vai ser maior do que 9,6 e esse fio vai arrebentar. Então, nessa situação que eu achei para vocês, é exatamente a situação para aceleração limite. É o máximo valor de aceleração para cima, para o qual o fio não arrebenta.
qualquer valor de aceleração para cima maior do que 2 metros por segundo ao quadrado, esse fio vai arrebentar. Então, olhando aqui para as nossas alternativas, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, né? O barbante arrebentará se o elevador subir com uma aceleração maior que 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C, de com certeza você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá então para mais uma questão. Questão 4. Uma pessoa entra em um elevador na plataforma A e aciona o comando de ascensão para levá-la até a plataforma D. Nessa subida, verifica-se que o elevador, saindo do repouso em A, atinge uma velocidade de 2 metros por segundo em B. De B até C, essa velocidade mantém-se constante. E de C até a plataforma D, a velocidade é reduzida até atingir novamente o repouso para a pessoa sair do elevador. Sendo P o módulo do peso da pessoa e N o módulo da força normal que o piso do elevador exerce na pessoa, pode-se afirmar que... Aí ele vai dizer, letra A, da plataforma A até a plataforma B, o peso e a normal aumentam durante a variação de velocidade. Gente, preste atenção que a força peso é uma força de atração gravitacional. A força peso é dada pelo produto mg. Se a massa da pessoa não varia e a aceleração da gravidade nós consideramos constantes nas proximidades da superfície terrestre, a força peso ela permanece constante, tá? Então dizer que a força peso aumenta ou diminui, em qualquer alternativa isso vai estar errado. Então já de cara essa letra A ela é falsa, beleza? Alternativa B. De B até C, o peso não varia e a normal aumenta. Vamos analisar. De C até a plataforma D, o peso não varia, a normal diminui durante a variação da velocidade. Vamos analisar essa letra C. E na alternativa D, ele fala o seguinte: de B até C, o peso aumenta e a normal não varia. Aqui está falso, né? A força peso, ela permanece o quê? Constante. Força peso é massa vezes gravidade. E esse produto, durante toda a subida, permanece constante. Ou seja, só com isso, nós eliminamos a alternativa A e a alternativa D. Ficamos com 50% aí de chance de acertar essa questão. Vamos analisar caso a caso, tranquilo? Primeiro, quando o elevador, vamos dividir isso aqui em 4 partes, beleza? 4 partes. A primeira parte, quando a pessoa entra no elevador, beleza? Que o elevador ainda está em repouso. Tá? A segunda situação, em que o elevador sai da plataforma A para a plataforma B, ele partiu do repouso e atingiu uma velocidade de 2 metros por segundo, ou seja, se ele partiu do repouso e atingiu uma velocidade de 2 metros por segundo, de A para B, a sua aceleração era vertical e para cima, tranquilo? A terceira parte aqui, em que o elevador vai da plataforma B para a plataforma C, ele disse que de B para C a sua velocidade permanece constante, tranquilo? Ou seja, mantém-se em movimento retilíneo uniforme, o movimento de subida uniforme. De C para D, em que ele diminui a sua velocidade, a velocidade no ponto C, 2 metros por segundo, e ao chegar no ponto D, esse elevador parou, tá? Ou seja,
de C para D acontece em uma frenagem. Ele está subindo com movimento retardado. Então a aceleração está para baixo. No ponto D, o elevador volta a parar e fica em repouso. Tranquilo? Mas eu vou pegar apenas essas 4 situações, tá? Quando o cara sobe no elevador, que ele ainda está em repouso, galera, situação de repouso é uma situação de equilíbrio. Então, situação de repouso é uma situação de equilíbrio. A força resultante é igual a zero. Para isso acontecer, a normal, que é a força com que o piso exerce sobre a pessoa, equilibra-se com a força-peso. Então, na situação de repouso, a normal igual a força-peso. Ao sair da plataforma A para a plataforma B, ou seja, o elevador partiu do repouso e atingiu uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, ele subiu acelerado. Ele está subindo com a velocidade aumentando. Se a aceleração é para cima, a força resultante é para cima. Então, do ponto A até da plataforma A até a plataforma B, para a força resultante ser para cima, isso só vai acontecer se a normal for maior que o peso, né? Nós sabemos que sobre a pessoa, tá aqui a pessoa sobre o piso do elevador, nós teremos essas duas forças, né? A força peso, vertical e para baixo, e a força normal, vertical e para cima. Então, se da plataforma A para a plataforma B, o movimento é acelerado para cima, a normal é maior que a força peso. Entre a plataforma B e a plataforma C, a questão fala que ele manteve velocidade constante. Galera, repouso, equilíbrio estático. Movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Subir com velocidade constante também representa uma situação de equilíbrio. Então, a força resultante é igual a zero. Então, da plataforma B até a plataforma C, a força normal equilibra com a força peso. Tranquilo? Só que ao chegar na plataforma C, ele continua subindo, mas agora sua velocidade vai diminuindo. Então, ele sobe com um movimento retardado. Ele está subindo, mas a sua aceleração é para baixo. E se a sua aceleração é para baixo, a força resultante está para baixo. E se a força resultante está para baixo, é porque a força normal é menor que a força peso. Entre as plataformas C e D, a normal é menor que o peso, tá? Quando ele chegar aqui na plataforma D, que o elevador parar novamente, aí sim, nós teríamos outra situação de repouso. E na plataforma D, quando o elevador está em repouso, a normal seria igual ao peso, tá bom? Então, na plataforma A, ao subir, o elevador está parado. Normal igual ao peso. Da plataforma A para a plataforma B, o elevador subiu acelerado. Normal maior do que o peso. Entre a plataforma B e a plataforma C, subiu com velocidade constante. Normal igual ao peso. Da plataforma C para a plataforma D, subiu com movimento retardado, que o elevador vai parar. A normal é menor do que o peso. Parou na plataforma D, o elevador de novo está em repouso. A normal equilibra com a força peso. Lembrando que em todas essas situações, a força peso permanece constante. Quem está alterando aí o valor é apenas a força normal. Tranquilo? Então, se a gente volta lá para a nossa questão, ele fala aqui de B até C, a força-peso não varia e a normal aumenta. Falso, né? De B até C, a normal e o peso se equilibram, né? A normal é exatamente igual à força-peso. E aí, se você pegar de C até a plataforma D, o peso não varia e a normal diminui durante a variação da velocidade. Aí tá correto, né?
Do ponto da plataforma C até a plataforma D, o movimento foi retardado, o movimento de subida retardado, força resultante para baixo, a normal é menor do que o peso, tá bom? Então, nessa questão 4 aí, a alternativa correta seria a alternativa C, de com certeza você vai passar no seu vestibular. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 5. Por ser o vestibular da UFSK, a tarefa era de grande responsabilidade e o fiscal de prova precisava ainda levar ao fundo da sala toda uma fileira de carteiras, exercendo sobre a primeira carteira da fila uma força horizontal de intensidade constante, acelera essa carteira a 1 metro por segundo ao quadrado. Observe então que, na medida em que uma carteira passa a empurrar a próxima, o conjunto todo tem sua aceleração diminuída, chegando a se tornar nula exatamente quando a fila contém 6 carteiras. Enquanto lia as instruções da prova, pairava na mente do fiscal uma questão: qual deve ser a intensidade da força de atrito que ocorre entre uma carteira e o piso da sala? Responda a questão do fiscal, considerando que as carteiras são idênticas, podendo ser consideradas pontos materiais que se movem em linha reta. As intensidades das forças de atrito estático máximo e de atrito dinâmico são muito próximas, podendo ser consideradas iguais. O piso da sala é plano e horizontal. Cada carteira tem massa 25 kg. Então a pergunta é: qual é a intensidade da força de atrito que ocorre entre uma carteira e o piso da sala? Olha só, vamos então para a primeira situação. Taveira, qual foi a primeira situação? Na primeira situação, ele começou empurrando apenas uma carteira. Ele fala que a sala tem... O piso é plano e horizontal, né? Então ele começou empurrando aqui apenas uma carteira. Então vou colocar aqui uma força F, empurrando aqui a carteira. Ele disse que essa força F é constante, beleza? Como existe atrito entre a carteira e o piso da sala, com certeza uma força de atrito aqui apareceu contrária ao sentido do movimento. Só que ele falou que nessa situação em que ele empurrava apenas uma carteira, a aceleração dessa carteira era de 1 metro por segundo ao quadrado, e só pode ser lógico no sentido da sua força, né? Como é que você escreve a segunda lei de Newton para essa situação? Eu poderia escrever o seguinte, ó: essa força F menos a força de atrito é igual a massa da carteira vezes a aceleração. Tranquilo? Como o piso é plano e horizontal, a força normal e a força peso se equilibram, tá? Então vou escrever aqui a força F, que é constante, é igual a força de atrito, coeficiente de atrito vezes a força normal, m vezes a. Repito, como a superfície é plana e horizontal, a normal se equilibra com o peso, então essa força normal tem a mesma intensidade da força peso. Então eu posso escrever o seguinte, ó: eu posso escrever que essa força F menos o coeficiente de atrito vezes 25 vezes 10 igual a 25 vezes 1. Tranquilo? Então eu posso escrever que essa força F é igual a 25 mais 250, que multiplica o coeficiente de atrito. Deixe-se informação guardada. Lembrando que essa força F permanece constante.
Aí uma carteira foi encostando na outra. A primeira encostou na segunda. Aí a massa do conjunto aumentou. Aí a segunda encostou na terceira. A terceira na quarta. Até que ao empurrar 6 cadeiras, com a mesma força F, porque ele falou que a força F permanece constante. Então, ao empurrar 6 cadeiras, ou seja, um conjunto de 6 cadeiras que apresentam a mesma massa, teria uma massa 6m, tranquilo? Ele continua aplicando essa força F constante para a direita, no meu caso aqui. Continua aparecendo uma força de atrito contrária ao sentido do movimento, só que nessa situação aqui, ó, ao empurrar a 6ª cadeira, né, ao enfileirar a 6ª cadeira, a aceleração foi para 0. Tá vendo? A aceleração igual a 0 é uma situação de equilíbrio. Então, nessa situação aqui, em que ele enfileirou 6 cadeiras, a força resultante é igual a 0. Ou seja, a força F seria igual à força de atrito. Que não é igual à mesma força de atrito anterior, porque agora eu tenho 6 carteiras, né? Antes eu tinha apenas uma. Quem permanece constante é apenas a força F. Então, para você calcular essa força de atrito, é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Mas lembra que como o piso é horizontal, essa força normal é igual à força peso. Só que agora o peso do conjunto corresponde a 6 mg, porque são 6 carteiras de massas iguais. Beleza? Então eu posso escrever o seguinte: quanto vale a minha força F? Tá vendo? A força F vale isso aqui. 25 mais 250.000 igual ao μ vezes 6 vezes 25 vezes 10. Tranquilo? Se você quiser, nós podemos dividir, simplificar todo mundo por 25, né? Eu simplifico aqui por 25, fica 1. 25 aqui, fica 10. 25 aqui, fica 1, tá? Então, só reescrevendo, ficaríamos com 1 mais 10 vezes o μ igual a 60.000. 6 vezes 10, 60. Beleza? Então, teria que 1 igual a 60.000 menos 10.000. Conclusão, o coeficiente de atrito seria 1 sobre 50. O coeficiente de atrito nessa situação seria 1 sobre 50. Então, você descobriu a força, descobriu o coeficiente de atrito. Mas tá vendo, nessa questão, ele quer apenas a intensidade da força de atrito para uma carteira. Lembrando que ele considerou o coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico como sendo a mesma coisa, né? Então, como ele quer a força de atrito apenas para uma carteira, e eu sei que a massa de uma carteira corresponde a 25 kg, aí nós podemos concluir nossa questão. Como é que eu faria para calcular a força de atrito apenas para uma carteira? Essa força de atrito seria o coeficiente de atrito vezes a força normal. Coeficiente de atrito, 1 sobre 50. A massa, 25 kg. E a gravidade vale 10. Beleza? Logo, se eu fizer 250 dividido por 50, essa força de atrito para uma carteira teria uma intensidade de 5 newtons. Então, a força de atrito exercida, a força de atrito entre a carteira e o piso para apenas uma carteira teria aí uma intensidade de 5 newtons, beleza? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria
alternativa A de aprovação no seu vestibular. Vamos lá então para mais uma questão. Questão 6. A mola da figura tem constante elástica 20 newtons por metro e encontra-se deformada de 20 centímetros sob a ação do corpo A, cujo peso é de 5 newtons. Nessa situação, a balança graduada em newtons marca... Olha só, lembra que a balança, né? A balança, ela vai registrar a intensidade da força normal, né? Que é a intensidade da força que a balança exerce sobre o corpo, né? Que existe uma força de contato, uma força de compressão entre o corpo e a balança, né? Acaba que o corpo empurra a balança para baixo, por reação, a balança empurra esse corpo para cima. Essa força que a balança empurra esse corpo para cima é o valor que ela vai registrar. Então, como a mola está deformada por conta do peso, né? Então, entende-se que essa mola está esticada. Então, se a mola está esticada, a força elástica está verticalmente para cima, né? Então, se você fosse colocar aqui as forças que atuam sobre o corpo, né? As forças que atuam sobre o corpo A, eu teria a força elástica vertical e para cima, a força normal, que é a força que a balança exerce sobre o corpo, também vertical e para cima, e a velha e boa força peso, nesse caso, vertical e para baixo, né? Beleza? Como nós temos uma situação aí, que é uma situação de equilíbrio, o que é que eu posso escrever para vocês? Ó, Taveira, se é uma situação de equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Se nós temos uma situação de equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Ou seja, a força normal mais a força elástica, que estão para cima, deve ser igual a quem? A força peso, que está para baixo. Beleza? Só que a normal é a minha pergunta. A força peso eu já conheço, que ele falou que o peso do bloco corresponde a 5 newtons. Aí tá faltando você achar a força elástica, né? Aí, se você prestar atenção, a questão me fornece a constante elástica da mola, que é de 20 newtons por metro, e também me fornece a deformação da mola, que é de 20 centímetros. 20 centímetros, né? Aí tem que passar isso aqui para metro, ó. 20 centímetros corresponde a 0,2 metro. Se eu conheço a constante elástica da mola e eu conheço a sua deformação, eu posso calcular aqui a força elástica, né? Como é que calcula a força elástica? Kx, né? A constante elástica da mola vezes a sua deformação. Então, essa força elástica seria 20 newtons por metro vezes 0,2. Logo, essa força elástica, a sua intensidade seria de 4 newtons. Então, a intensidade da força elástica, 4 newtons. Beleza? E aí, se você descobriu a força elástica, você automaticamente descobriu a força normal. Que eu terei que a força normal mais a força elástica, que é de 4 newtons. Isso tem que ser igual à força peso, que vale 5 newtons. Passando esse 4 para o outro lado, subtraindo, né? Essa força normal seria igual a 1 newton. Ou seja, o valor registrado pela balança seria um valor de 1 newton. E assim, a alternativa correta aqui, para essa nossa sexta questão, seria a alternativa A, de aprovação no seu vestibular. Vamos lá para mais uma questão. Questão 7. Quando se suspende um corpo A no sistema de polias e fios ideais ao lado, o corpo B, que tem massa 20 vezes maior que a do corpo A, passa a se deslocar com movimento retilíneo e uniforme.
Nesse caso, pode-se dizer que o coeficiente de atrito cinético entre o corpo B e o plano de apoio é... Então, nós temos aí, né, um sistema de polias, onde nós temos duas polias que estão fixas, né? Duas polias fixas. Essa polia aqui, que está presa ao teto, é uma polia fixa. E essa polia aqui de baixo, né, que está presa aqui ao piso, também é uma polia fixa. E nós temos aqui 3 polias móveis. Preste atenção, que a questão fala que o corpo B, ele vai se movimentar em movimento retilíneo uniforme. Então, nós temos aqui uma situação de equilíbrio. Força resultante igual a zero, logo a aceleração também igual a zero. E a questão falou que a massa de B 20 vezes maior do que a massa de A, né? A massa de A. Então vamos lá, olha só. O que é que você teria que fazer aqui? Vamos colocar as forças que atuam no sistema, mas apenas nos corpos, ó, tá? Apenas nos corpos. Essa força aqui, a força peso que puxa o corpo A para baixo, né? Nós temos aqui essa força peso que seria o peso de A. Nós teríamos uma tração aqui para cima, que eu vou chamar de tração T, beleza? Nós teríamos aqui, puxando o bloco B para a direita, uma tração que eu vou chamar de tração T', né? E com certeza aqui, ó, contra o movimento de B, nós teríamos aqui a força de atrito. A força de atrito, tá? Mas como nós temos uma situação de equilíbrio, tanto a aceleração de A como a aceleração de B é igual a zero. Tanto a aceleração de A como a aceleração de B, ela vai ser igual a zero. Então, eu posso afirmar que essa força P de A é igual à força de tração, beleza? Lá no corpo A. E eu posso afirmar que no corpo B, essa força de tração T' é igual à força de atrito. Porque nós temos uma situação de equilíbrio dinâmico. Tá? Então, como eu tenho aqui um conjunto de polias móveis, essa força peso aqui, que puxa o corpo A para baixo, para manter esse sistema em equilíbrio, vai entrar nessa relação aqui, ó. O peso do corpo A que está suspenso é dado pela relação entre a força T' sobre 2 elevado a N, tá? Então, a força peso de A, suficiente para manter esse sistema em equilíbrio, é dado pela relação da força T', que é a força que está aplicada no corpo B, dividido por 2 elevado a N, onde esse N é exatamente o número de polias móveis, tá? Então, essa força PA seria igual a MA vezes G, igual a tração T', isso tudo sobre 2 elevado à terceira. Logo, eu posso afirmar que essa tração T' é 8 vezes maior que o peso de A. Ou seja, para o corpo A, para o peso de A manter o sistema em equilíbrio, a sua força é 8 vezes menor que a força de tração T'. Ou seja, essa tração T' é 8 vezes maior que o peso do corpo A. Essa é a vantagem de você usar um sistema com polias móveis, tá bom? E aí, para você calcular o coeficiente de atrito, agora você vai lá para o corpo B. No corpo B, como também eu tenho uma situação de equilíbrio, a força de atrito é igual à tração T'. Só que essa força de atrito é o coeficiente de atrito
vezes a normal no corpo B, igual a tração telinha, que seria 8 vezes a massa de A vezes a gravidade. Como a superfície é uma superfície plana e horizontal, essa normal no corpo B se equilibra com o seu peso, né? Então essa força normal seria igual a massa de B vezes a gravidade. Mas a questão me falou que a massa do corpo B é 20 vezes maior que a massa do corpo A. Então eu posso escrever a normal no corpo B como sendo 20 vezes MA vezes G. Sendo assim, nós ficamos com coeficiente de atrito vezes 20 vezes MA vezes G igual a 8 vezes MA vezes G. Com isso, esse MA que aparece do lado esquerdo vai embora com esse MA que aparece do lado direito. A gravidade que está do lado esquerdo vai embora com a gravidade que está do lado direito. E eu posso escrever que o coeficiente de atrito é dado pela relação 8 sobre 20, né? Se fosse 80 sobre 20, me daria 4, 8 sobre 20. Esse coeficiente de atrito corresponde aí a 0,4. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta dessa questão 7 seria a alternativa C. De com certeza você vai detonar no seu vestibular. Vamos lá então para a nossa próxima questão. Oitava questão. Um corpo A de massa 1 kg está preso a um balde de massa 200 gramas através de um fio inextensível de massa desprezível. Joga-se nesse balde, através de uma jarra J, uma certa quantidade de água, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o coeficiente de atrito entre o corpo A e a superfície de apoio, μ igual a 0,3, a máxima quantidade de água que se pode colocar no balde para que o sistema permaneça em equilíbrio é... Então, essa situação de equilíbrio, né, seria uma situação de equilíbrio estático, né? Beleza? O corpo A está numa situação de equilíbrio, ou seja, ele está em repouso. À medida que eu vou colocando água no balde, a força de tração no fio aumenta e a tendência desse corpo A entrar em movimento também aumenta. Quando você chegar na iminência do movimento, você vai ter aí a força de atrito estático máximo. Beleza? A partir desse momento, se você vence a força de atrito estático máxima, o atrito deixa de ser estático, passa a ser um atrito dinâmico e o sistema vai entrar no movimento acelerado e vai deixar aí na sua situação de equilíbrio. Então, qual seria a nossa ideia aqui? A ideia é você focar no corpo A. A ideia é você focar no corpo A. Ou seja, qual seria a situação em que esse corpo A estaria na iminência do movimento? Em que situação esse corpo A estaria na iminência do movimento? Você sabe que existe uma força de tração que está puxando esse corpo A aqui para a direita. O fio puxa o corpo A para a direita. E existe uma força aqui contrário à tendência do movimento do corpo A, que seria a força de atrito. Como eu quero a iminência do movimento, eu quero essa força de atrito estático máximo. Beleza? Só que lembre que essa força que puxa o corpo A para a direita, pelo fio, também vai ser essa força que puxa o balde aqui para cima. Ó. Né? Essa tração é a mesma tração, porque é o mesmo fio. Tá? E se eu quero a situação de equilíbrio estático, essa força de tração tem que ser igual aí ao peso do balde, tá bom?
Então, qual seria a ideia aqui? Primeiro passo, vamos calcular quanto vale essa força de tração para a iminência do movimento. Tá vendo? Essa força de tração seria igual à força de atrito estático máximo. Como é que se calcula a força de atrito estático máximo? Coeficiente de atrito estático vezes a força normal, né? Nesse caso aí, ele fala que o coeficiente de atrito corresponde a 0,3 e a massa do nosso corpo a 1 kg. Como a superfície é horizontal, a normal equilibra com a força peso, né? Nós teríamos aí 1 vezes 10, né? M vezes G. Conclusão, essa força de tração seria igual a 3 newtons. Essa força de tração seria igual a 3 newtons. Então, se a força de tração que o fio puxa o bloco A foi igual a 3 newtons, esse bloco A está na iminência do movimento, tá? Qualquer força superior a 3 newtons faria esse corpo A entrar em movimento. Mas agora vamos lá para o corpo B. Se para a situação onde a tração vale 3 newtons, nós temos ainda uma situação de equilíbrio, lá no corpo B, o peso do corpo B tem que ser igual à força de tração, porque o corpo B também está em equilíbrio. Ou seja, o peso do corpo B, que é massa vezes gravidade, tem que ser igual à tração. Então, a massa do corpo B vezes 10 igual à tração, que vale quanto? 3 newtons. Logo, a massa do corpo B seria igual a 0,3 kg, né? Ou a massa do corpo B seria igual a 300 gramas. Seria igual a 300 gramas. E aí, cuidado para você não voltar lá, ó, e marcar a letra C, né? E marcar a letra C. Cuidado, tá? Quando eu falo que a massa do corpo B, corresponde a 300 gramas, essa massa que corresponde a 300 gramas é a massa do conjunto, né, ó? A massa do conjunto corresponde a 300 gramas. Tá vendo? Quem seria esse conjunto? Balde mais água, né? Nós temos balde mais água. Aí a questão falou que o balde apresenta uma massa de quanto? 200 gramas. Beleza? Então, dessas 300 gramas, 200 gramas já é do balde. Beleza? Então, dessas 300 gramas, 200 gramas já é do balde. E 100 gramas? 100 gramas só pode ser de quem? Da água, tá? Então, para o sistema ficar na iminência do movimento, para o corpo A ficar na iminência do movimento, a massa do conjunto lá no corpo B, 300 gramas. Só que a massa do balde já vale 200 gramas. Então, essas 100 gramas a mais foi o que a pessoa colocou de quê? De água. Então, a máxima quantidade de água, olha a pergunta, a máxima quantidade de água para que o sistema ainda permaneça em equilíbrio tem que ser uma massa de quanto? 100 gramas, tá certo? E a alternativa correta aqui seria a alternativa E de eu vou passar na prova do Enem. Tranquilo aqui? Então, fera, encerramos aqui nossas 8 questões. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos sempre em busca do seu sucesso. E não esqueça, aqui a física é arretada. Até a próxima. Valeu!